Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando o estudo do livro Voltei, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, a todos que têm assistido e divulgado o programa, tantas mensagens lindas, carinhosas. Eu faço questão de ler todas, de comentar todas, lembrando que é um programa muito simples, um estudo muito simples, muito aquém do que efetivamente poderia ser, mas é feito com muito amor, com muito carinho. Agradeço imensamente ao Frederico Figner, que é o irmão Jacó, que ditou esta obra pelas mãos de Chico Xavier. Se não fosse ele como espírito e se não fosse o Chico como médium, nós não teríamos essas importantes informações que hoje temos em nossas mãos. Lembrando que este livro, ele toca diretamente ao nosso coração. Frederico Figner, como eu, como você, também havia professado nas fileiras do Espiritismo. Então era médium, orador, estava no dia a dia de uma casa espírita. Apesar dele ser do início do século passado, e nós estamos aí já no início de mais um século, não é? 2022, quase 100 anos de diferença, lógico que muita coisa mudou de lá para cá. Algumas para melhor, algumas nem tanto, algumas funcionando com êxito, algumas infelizmente não indo para frente, mas os dilemas que ele tinha, na maioria das vezes, são os mesmos dilemas que nós possuímos. São as mesmas lutas, os mesmos conflitos, as mesmas interrogações, aquelas encruzilhadas que a vida nos coloca, vida em família, vida no trabalho, vida no centro espírita, vida como um cidadão perante a lei dos homens, perante a lei de Deus. Então é um livro que toca profundamente o meu coração, porque em muitos casos que ele narrou, muitas sensações que ele teve, eu me coloquei no lugar dele. Eu me senti da mesma forma em algum momento, em alguma altura de minha jornada atual. Então é um livro que eu coloco como muito importante para a literatura espírita e espiritualista e um livro fundamental para meditarmos. Eu, quando iniciei esse projeto, eu não tinha ideia do alcance que ele tomaria. Já estamos indo para a reta final do livro, alguns capítulos apenas, alguns itens apenas. Daqui a alguns meses já terminaremos este projeto. Mas me chamou a atenção o vulto que ele tomou, por ser toda terça, quinta, sexta, às 8 da manhã ficar um vídeo disponível no canal, um horário que muitos estão trabalhando, afazeres domésticos, outros estão com compromissos, e o tamanho que tem tomado este projeto. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. O vídeo de hoje é Ante as Bênçãos do Serviço. Começa o Espírito Amigo dizendo: verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável, desejei perguntar-lhe quanto à continuidade de meus trabalhos, em vista dos informes que ali recebera do irmão Andrade. Todavia, antes que me expressasse verbalmente, confirmou generoso: desdobrar-se-á o serviço doravante, em companhia dos mesmos associados de abençoada luta. Lembremos o contexto em que Frederico Figner se encontra. Ele está numa assembleia em que muitos amigos, Dr. Bezerra, Guilom Ribeiro, Caibar Schutel, Leopoldo Cirne, Saião e outros companheiros mais dele estavam reunidos, irmão Andrade, também a sua filha Marta,
nesta assembleia em que seria a iniciação, por assim dizermos, dele na nova vida em que ele estava tendo, na nova realidade espiritual. E de repente, quando o Dr. Bezerra está fazendo uma prece, é como se uma estrela fosse se aproximando com a sua beleza, com a sua luminosidade, com o seu magnetismo. E conforme ia se aproximando deles, ia tomando a forma hominal perispirítica. E ali ele reconheceu tratar Bittencourt Sampaio. E ali Bittencourt Sampaio, o vídeo passado, foi um vídeo maravilhoso, um vídeo que trouxe tantas informações, outras confirmações do que já sabemos, e ele nos deixou claro a importância de nos conhecermos e de darmos passos conforme as nossas pernas. E aí, aqui, depois dele ter se emocionado, do abraço fraterno, de ter ouvido a palestra do nosso irmão Bittencourt Sampaio, ele teve vontade de perguntar sobre o trabalho. Frederico Figner foi um homem muito ativo, tanto no campo profissional, quanto no campo religioso, quanto no campo social. Ele sempre foi um homem muito para frente da sua época e ele não queria ficar parado esperando as coisas acontecerem. Ele era um homem que fazia as coisas acontecerem. E aí foi explicado em itens anteriores por irmão Andrade que ele estaria vinculado àqueles mesmos espíritos que ele tinha trabalhado na última existência. Só que ele não estava contente com a resposta. E ele perguntou: quem sabe Bittencourt Sampaio não me dá uma outra notícia, não me traz uma outra noção. E aí o espírito, captando a pergunta que ele havia formulado, já antecipou dizendo: olha, você estará ligado àqueles mesmos da última existência. O mesmo que irmão Andrade havia dito para ele, pormenorizadamente, aqui de forma sintética, resumida, o Bittencourt Sampaio fala a mesma coisa. Então, são informações vindo de fontes diferentes, mostrando que no mundo espiritual não se pinta e borda, como dizemos no jargão popular, a torta e a direita, não. O mundo espiritual, seja o superior, seja o inferior, e sempre que colocamos superioridade ou inferioridade no ponto de vista moral, lembremos que no mundo espiritual, tanto quanto no nosso, existem as leis que regulamentam até onde o espírito pode ir. Temos aquela ideia, já que o espírito morreu, agora ele pode tudo. Ele pode fazer o que quer, ele pode vir onde quer, ele pode trabalhar onde deseja, e temos percebido que não. Da mesma forma que temos as leis dos homens, cada país tem as suas leis, cada estado tem as suas leis, cada cidade tem as suas leis, no mundo espiritual existem também as leis em relação à coletividade que ali mora. Quanto mais evoluído é a dimensão espiritual, mais evoluído são as leis, mais evangelizadas são as leis. Quanto mais atrasado, quanto mais inferiores se fazem também a lei que rege aquela coletividade. Poderíamos até agora devagar um pouco a respeito deste assunto, dizendo que quando nós vamos para o abismo, para as trevas, e mesmo parte densa do umbral, nós poderíamos dizer que estamos situados naquela lei milenar trazida por Moisés do olho por olho, dente por dente. Como já vimos exemplos, lógico, com palavras mais bonitas nas obras de André Luiz. E quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais evoluída é a dimensão espiritual, mais impera a lei de amor. Continua o espírito amigo. Os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento. Na experiência humana, temos a semeadura. Na vida espiritual, que nos é acessível, começa a colheita. Então estamos semeando. Tem pessoas que dizem assim, o que faz nessa vida se paga nesta vida,
ou que se faz nesta dimensão se paga nesta dimensão, são frases verdadeiras. Mas quando eu trabalho com a questão de amizades, com a questão de virtudes, com a questão de defeitos, com a questão de afabilidade, doçura, eu posso começar aqui e colher os frutos do outro lado. Uma amizade sincera, em que eu cultivei a vida toda, eu posso colher os frutos do outro lado. Uma virtude que eu esmerei durante décadas para aprimorá-la, eu posso colher os seus frutos do outro lado. Como uma inimizade também pode me trazer grandes conflitos a nível mental, consciencial, espiritual. Então percebemos que é uma continuidade. Toda dívida que eu assumo perante o meu próprio eu, é aqui que eu tenho que acertar. É reencarnando, é na crosta. Mas o conceito que Bittencourt Sampaio dá para ele e para nós é de que a vida é literalmente uma continuidade para quem preparou ela. Não para o espírito vulgar, que vive o dia a dia apenas, vive as sensações superficiais das conquistas materiais, do dia a dia. Não, esse não vai ter a continuidade desejável. Mas aquele que já vê que a vida tem um começo, meio e um fim, o fim será apenas para esta dimensão, porque será o recomeço numa outra. O fim é para o corpo físico, que tem uma data de validade, envelhece, estraga, compromete-se. Ele é um corpo frágil, estamos sujeitos à natureza, estamos sujeitos à alimentação, estamos sujeitos ao pouco uso ou ao mau uso que fazemos dele. Agora, a vida continua. É nesta continuidade que temos que pensar. É pensar em ser um exímio cidadão do mundo, pagando os tributos, tentando levar com honradez e honestidade os títulos que nos foram emprestados, o título de pai, o título de filho, o título de avô, o título de neto, o título de chefe, o título de subordinado, o título de um dirigente religioso, o título de um passista, o título de qualquer coisa que nós eventualmente estejamos encarregados hoje. Mas a vida, ela continua. O adeus é temporário e não definitivo. Eu deixo esta vestimenta para viver outras realidades do espírito. Do espírito. Por isso que Bittencourt Sampaio disse, na terra você semeou. Aqui não é momento de colheita. O grande erro é, eu estou dando uma cesta básica por mês, então eu já quero que a vida me dê em retorno. Olha, eu estou indo no centro espírita uma vez por semana, já quero que a vida me dê retorno. Olha, eu estou sendo amável, caridoso, paciencioso com os meus familiares, eu quero retorno. É um pensamento equivocado. Toda árvore, para que ela possa produzir, ela passou meses ou anos fecundando, crescendo, rompendo o solo, na chuva, no calor, no frio. E nós queremos, com uma simples ação, já colher. Então o que ele diz? Que há o momento do plantio e há o momento da colheita. Estamos no momento do plantio. Estamos plantando. Por isso, da importância de atentarmos aos grãos que estamos plantando. Porque a colheita será proporcional aos grãos. É um grão bom, numa terra adubada, é um grão preparado, o solo já está adequado, vai florescer. Agora, é um grão ainda voltado pelo orgulho e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo individualismo. Aí, infelizmente, a colheita será proporcional a que sempre tivemos envolvidos. Continua o espírito amigo. O favoritismo não existe para o governo universal. Aqui é uma outra questão importante de analisarmos, porque enquanto estamos encarnados, nós sempre imaginamos que o rico materialmente é o favorecido. Sempre olhamos para os abastados
até mesmo por não termos, até mesmo por não termos a facilidade que eles têm, as portas abertas que ele tem, nós olhamos com aquele olhar, mas para ele tudo é fácil. Ele não sabe o que é o duro da vida. Então nós temos aquela ideia de que Deus privilegiou os ricos, Deus privilegiou os inteligentes, Deus privilegiou os saudáveis. Não. Nenhum espírito ao longo de suas existências sucessivas foi só rico e só pobre. Nenhum espírito só teve corpo são ou corpo doente. Nenhum espírito só teve existência de céu ou de inferno. Hoje eu estou num corpo masculino, hoje eu tenho uma família assim, hoje eu tenho um emprego assim, hoje eu tenho uma situação econômica assim. Ontem eu já tive outras experiências e amanhã terei outras mais. Então aquela ideia de que ele favoreceu. Não, Deus não favorece, como não castiga ninguém. Ele criou suas leis soberanamente justas, equilibradas, com bom senso, e aí ele nos deu livre-arbítrio. Quanto mais atrasado é o espírito, menor o uso do livre-arbítrio. Não é o que nós vemos numa sociedade? Clamamos por democracia. Quando o povo não sabe usar a democracia, se torna uma arma contra o próprio cidadão. Eu quero democracia, só que a democracia vem também com entendimento. Só a democracia por si só é uma arma, é como Jesus disse, a democracia sem conhecimento, sem estudo, sem nada, é a mesma coisa eu pegar um colar de pérolas, ir num chiqueiro e atirar para os porcos. Eles vão tentar comer, é duro, vão tacar fora, vão pisotear. É a democracia, é o livre-arbítrio quando não usado. Então, quanto mais atrasado é o espírito, mais revoltado, mais melancólico, mais culpa o próximo pela sua própria infelicidade, e ao passo que quanto mais instruído é o espírito, instrução não é sinônimo apenas de conhecimento intelectual. Uma das formas de instrução é o intelecto, que é o primário, mas existe uma instrução que é a instrução evangélica. É aquele espírito que já consegue tirar do seu ser o amor, a afabilidade, a doçura, a brandura e lidar com os problemas com mais naturalidade. Então não pensemos que a lei divina favorece o rico, favorece o bonito, favorece. Não existe isso. Na nossa cabeça, no nosso julgamento, pelo livre-arbítrio que possuímos, temos o direito de pensar da forma que desejamos. Porém, sabemos que a lei divina não age desta forma. Continua. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior. E há outros que se encaminham voluntariamente para o inverno de angústias e trevas. Em seguida, há a perda do corpo. Então tem espíritos que se preparou a vida toda e vão colher no verão. Calor, dias bonitos, aquele sol que encanta os nossos olhos. Agora, há pessoas que vão desencarnar no inverno. Frio, tristeza, amargura, não sabe se é dia ou se é noite pela ausência de sol. Nós estamos plantando no jardim da vida o que vamos colher no amanhã. Nós somos os jardineiros. Eu não posso ser o jardineiro no jardim da minha esposa. Eu não posso ser o jardineiro no jardim do meu filho, no jardim do meu pai, no jardim de minha mãe, no jardim de um conhecido. Cada um é jardineiro da sua própria vida. Por isso que no mundo espiritual, quando nós falarmos assim, eu sou infeliz por fulano, vai ser nos mostrado, não, você é infeliz por conta tua. Você não pode terceirizar o seu sofrimento. A lei divina é igual para todos.
Agora, tem aqueles que a usam com sabedoria e há aqueles que são totalmente avesso à transformação íntima, a ver o próximo como irmãos, a procurar a corrigenda. Nós temos que respeitar. Quantas pessoas não chegam no centro espírita e querem que os espíritos coloquem dinheiro para pagar o cartão de crédito? Quantas pessoas não chegam no centro espírita e querem que o casamento restabeleça os problemas? Mas ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão de comprar menos coisas, já que não tem condição de pagar. Ninguém quer abrir mão de botar um freio em determinadas coisas que está acontecendo na relação. Eu quero que os espíritos solucionem, mas sem eu ter o trabalho de falar, não, eu tenho participação. Eu tenho. Quanto da nossa infelicidade não é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo? Quantas coisas que no íntimo, no fundo, nós sabemos que estamos errados. Nós sabemos que o caminho não é aquele, mas ficamos calados perante nós mesmos, não perante o próximo. Então a advertência de Bittencourt Sampaio é valiosa. Continua. Todos aqueles que de alguma sorte estiveram em tua companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais, constituem a legião afetiva, junto da qual seguirás caminho afora, na distribuição de amor, luz e verdade. Então aqueles companheiros, são aqueles companheiros que antecederam ele no desencarne e que agora continuam o trabalho do outro lado da vida. Continuam o trabalho do outro lado da vida. O trabalho para o espírito sério, honrado, digno, ele não cessa nunca. Ele sempre continua. O espírito que deseja um trabalho para a sua evolução e para ajudar no bem de todos, ele sempre encontrará uma oportunidade de ser útil. Ele sempre encontrará uma oportunidade de trabalho, diferente, por exemplo, daquela ideia da inércia. Diferente, por exemplo, daquela ideia de que no mundo espiritual tudo é fácil, tudo é simples, tudo é um passe de mágicas. Morreu, já não tem mais os conflitos. Morreu, deixou de odiar e passou a amar. Morreu, deixou de sentir aquelas coisas ruins que sentia pelo próximo e agora é um espírito paz e amor. Não nos iludamos, crendo que no mundo espiritual é um passe de mágicas. Não existe. O espírito segue a sua jornada, suas características, suas lutas, seus conflitos, ele segue adiante. Temos visto claramente ao longo de toda esta obra. Continua. Nossa ação mental, nas estreitas linhas da existência física, é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte. A ação da mente. A mente equilibrada, ela é fundamental para o espírito equilibrado. A mente nossa, quando encarnada, é muito desequilibrada. Pequenas coisas nos abalam, pequenas coisas tiram a nossa paz de espírito. Por muito pouco nós entramos numa faixa de revolta, de pensar mal do próximo, de desejar mal do próximo, por muito pouco. O desequilíbrio aqui, quando encarnados, atinge todos nós, alguns mais e alguns menos. A falta de paz, a falta de felicidade, a falta de alegria, a falta de preparo em lidar com as crises no casamento, as crises no trabalho, as crises dentro de um templo religioso, as crises íntimas perante o nosso próprio eu. Então temos visto com muita tristeza o quanto que o desequilíbrio tem levado o homem a uma infelicidade. E o quanto que ele tem comprometido a sua própria chegada no mundo espiritual. O quanto ele tem chegado no mundo espiritual com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente pelo desequilíbrio. Às vezes é um companheiro com um bom coração. Às vezes é uma companheira com boas intenções,
mas não se adequou mentalmente para uma modificação comportamental, mental e íntima. Continua o espírito amigo. Sobressaem ao redor de nós multidões necessitadas de iluminação redentora. É imprescindível não desanimar nem estacionar. Conquistaste valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiristes. E se os negócios materiais terminaram com um atestado de óbito passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. A morte não é fácil para ninguém. Ah, mas Frederico Figner falava da morte numa palestra pública, falava da morte num grupo de estudo. Uma coisa é eu falar, outra coisa sou eu morto, fisicamente falando. Uma coisa é eu falar, ó, seja desapegado, seja isto. A outra coisa é eu entender, olha, aquela família já foi minha, agora ela vai continuar sem a minha participação. As minhas filhas, que eu tanto amei, que eu tanto esmerei, que eu tanto dediquei amor, elas vão seguir o caminho delas. Aquilo que eu juntei materialmente, fruto do meu esforço, da minha dedicação, da minha disciplina, da minha honestidade, agora está sendo administrado por outras pessoas. É mudar uma chave. Por isso que não é fácil para o espírito. Ah, eu não sou apegado. Aí quando desencarnamos, vemos o quanto somos apegados ainda. Temos aquela ideia, não, eu não sou apegado às pessoas, eu não sou apegado ao dinheiro, eu não sou apegado às posses. Falamos isso geralmente quando encarnados. Quando desencarnamos e vemos outras pessoas na nossa casa, no nosso comércio, fazendo as funções que nós fazíamos, geralmente bate temporariamente aquele desequilíbrio. Continua. Somos a caravana que jamais se dissolve, mãos entrelaçadas no labor do bem. Não repousaremos, senão no Mestre, que de perto nos segue a boa vontade. É necessário, Jacó, encontrar a paz dentro de nós mesmos, na batalha pela vitória da luz, quanto o Senhor a demonstrou, perseguido e crucificado. Longe de nós, o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmos. Então, sem as credenciais do trabalho, do esforço, da dedicação, nós não atingiremos patamares evoluídos, mais adiantados. Então, se nós queremos chegar bem no mundo espiritual, a senha é uma só: caridade, amor, benevolência, perdão, indulgência, renúncia, sacrifício, esquecimento de si e devotamento por uma causa. A estrada é a mesma para todos. A estrada é a mesma, não precisamos de pré-requisitos, dinheiro, inteligência, conhecimento, beleza, cor de pele, não. Religião, não. É ser um homem bom, é ser uma mulher boa, é fazer com justiça, é fazer com equilíbrio, é fazer se colocando no lugar do próximo. É o convite que temos hoje para o vídeo que há pouco tivemos a felicidade de complementar, fruto do que vimos no vídeo passado. E ainda teremos mais 2 itens em torno deste capítulo fantástico da visita de Bittencourt Sampaio a Frederico Figner. Estamos terminando este vídeo. Eu agradeço a TV A Caminho da Luz, eu agradeço ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade por permitirem que eu estude o livro Voltei. Agradeço a todos que têm acompanhado desde o prefácio. Convido para ajudarem o canal, gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição, ou seja, membro. São pequenas ações que muito colaboram com o trabalho aqui no YouTube. Eu desejo a todos votos de muita paz
e até o nosso próximo encontro.